Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, Rafael. Ah, hoje nós vamos mostrar aqui o nosso projeto. Eu sou o Rafael e quem está aqui comigo é o Matheus. E bem, começando, eu vou fazer a compilação do código para mostrar a lógica dele. Assim, nós tivemos a ideia de fazer uma loja num sentido medieval, inspirado em jogos de RPG, então acho que esse foi a melhor ideia da escolha do nosso tema. E agora vou mostrar o funcionamento dela. Como você diz, o projeto ele tem que ter inserção, remoção, visualização e verificações adicionais. Então eu vou mostrar cada um dessas partes. E primeiro vamos em adicionar o item. Vou fazer a demonstração de cada um desses tópicos. Escolho uma opção, adicionar o item, o ID eu coloquei como 9. O nome agora do que o produto que eu quero inserir na minha loja vai ser esse aqui. Beleza. Isso aqui, a Claymore, é uma espada, então eu vou deixar ela como arma. Preço 720. Quantidade uma 7. E beleza, o item foi inserido com sucesso. Vamos então salvar isso aí rapidamente para mostrar a gravação desse novo produto no TXT. Aqui está o TXT ligado ao código e aqui o novo produto que eu adicionei. 9, Claymore, arma, 720, quantidade 7. Agora voltando à compilação novamente. Nossa, espera aí. Pronto. Beleza. Trabalhando com a remoção do item, nós vamos, antes disso, exibir todos os itens que temos em nossa loja. Temos 3 de IDs diferentes. Então, Matheus, escolhe um aí pra gente remover. Remove o ID1. ID1, vamos remover o ID1. Tá. Então, escolhe uma opção, 2. ID do item a remover, 1. Item removido com sucesso. Com isso, a gente salva e sai novamente. Para que possa ser gravada a nova informação no nosso arquivo de dados. Como pode ver, o ID1 foi removido. E bem, além disso, como temos, por exemplo, um produto com ID4, vou mostrar como funciona caso eu queira adicionar um item com o ID repetido. Então vamos em adicionar item, ID4. O código ele já me impede de remover um item novamente com o mesmo ID, e aí ele já me habilita uma outra opção para eu pôr um outro ID. Nesse caso, vou sair novamente, fechar o terminal. E agora exibir itens por categoria. Se a gente, por exemplo, exibe a categoria outros, nós temos uma categoria aqui em que a nomeação dela, ela não se encaixa em nenhuma das outras anteriores, justamente assim para que ela possa ser reconhecida no outros. Eu vou dar um breve exemplo disso antes de falar das funções principais. Então vamos adicionar um item de ID3. Vou pôr qualquer nome dessa vez. E agora no outros eu vou pôr como fruta. Um preço de 45, quantidade 2. Beleza, o item foi inserido com sucesso. Vamos exibir o item por categoria agora. Vamos por outros.
E maravilha, o nosso produto de categoria fruta está inserido no outros. Enquanto os restantes, caso você, como a arma que adicionamos primeiramente, a espada, ela está categorizada como arma. Bem, então agora eu vou falar de como a mágica acontece. As funções principais, nós temos o void inicializa a loja, que nesse caso ele vai definir os ponteiros de início e fim como null e o tamanho como zero, porque assim ele vai configurar a loja como vazia. Além disso, compilando novamente, se removermos todos os itens, uh, agora, peraí, rapidinho, exibir todos os itens, remover item, 9. Agora vamos exibir todos os itens novamente. A loja está vazia. A verificação adicional também de que a loja ela está vazia. Bem, isso permite com que essa função permite justamente com que ele configure a loja como vazia, caso ela não tenha nenhum produto ou quando precisará inicializar ela. No adiciona item, assim como inicializa, né, ele inicializa os atributos e assim ele insere o item no final da minha lista. Caso a lista estiver vazia, o item será o único, ou também, caso contrário, ele vai atualizar o ponteiro prox do último e o ante de anterior do novo item. Também vai fazer com que aumente o tamanho da minha loja. O int remover item, ele procura o item pelo ID da lista e ajusta assim os ponteiros dos itens vizinhos para poder remover esse determinado item. Além disso, ele vai liberar a memória no free, diminuindo o tamanho. Nós temos exibir itens, que ele percorre a lista do início ao fim, e assim ele imprime os itens se uma categoria for especificada. Apenas itens dessa categoria que, no caso, serão exibidos. Nós temos o int está vazia, ele é uma verificação. O salvar dados, ele escreve os dados da lista no arquivo do dados txt, onde ele grava, e com cada item em uma linha, num formato em que ele separa o ID do nome da categoria, do preço e da quantidade do meu produto que eu quero adicionar na minha loja. Eu tenho um carregar dados, que ele vai ler o arquivo dos dados txt e assim ele recria a lista de itens na memória, em que cada linha do arquivo é convertida em um item adicionado à loja. E por último, o verifica id, ele apenas vai verificar se o item de determinado ID já existe no arquivo, evitando assim duplicatas. Agora é com você, Matheus. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o main e a funcionalidade de algumas funções. A gente começa com declarando algumas variáveis, inicializa a loja, lê o TXT, depois vamos para um do while, que começa com o printf de meio que um menuzinho da loja. Depois, dentro do while, tem um switch case, que ele lê os inputs que você dá do seu teclado e dá a opção a partir do que você escolheu. Como o case 1, que ele adiciona um item, daí ele te dá passo por passo de você adicionando. O case 2 para remover um item e ele te dá um printf dizendo se foi removido ou não. O 3 ele exibe todos os itens que estão na loja nesse momento. O 4 você exibe eles por categoria, de acordo com a que você quiser. O 5 ele sai e salva. E se der algum erro, ele aparece opção inválida, tente novamente. Depois temos o inicializa loja, que ele seta tudo para zero,
para não ter nenhum bugzinho, ou adiciona item. Daí ele começa tentando alocar a memória. Se der, tudo bem, ele vai pro próximo. Ele continua. Se não der, ele dá o erro. Daí ele já vai salvando os IDs, preço, quantidade, todas as coisas. Daí o if, se a loja do início tiver null, daí ele adiciona um novo, pro fim novo, o else. Aí vamos para o remove item. Enquanto for diferente de null, o aux vai pro id, diferente de id. Daí o mais um if de for igual a null, ele retorna a zero, de que deu algum erro, alguma coisa assim. Daí vamos para o exibe itens, que já começa com ele pegando o ponteiro e indo ao início da loja. Daí se o box estiver nulo, ele diz que a loja está vazia. Bem, Então, para aí que eu comecei a falar a parte do Davi. tá. Ah, esse projeto ele consiste numa lista duplamente encadeada e agradecemos a sua atenção, Rafael, e uma boa noite. Boa noite. Meu nome é Davi Teixeira Neoft e essa é a minha parte da apresentação do código. Essa função, exibir itens na loja, é responsável por mostrar os itens disponíveis na loja, podendo filtrar por categoria. Essa linha inicia um loop que percorre cada item na loja, que não haja mais itens. Aqui verificamos se queremos mostrar todos os itens, se a categoria é null, ou apenas os itens de uma categoria específica. Se a categoria do item atual for igual à categoria solicitada, o item será exibido. Esse trecho verifica se a categoria solicitada é outros. Por si só, a função só mostra um item que não pertence às categorias, principalmente como as poções, escudo, etc. Essa linha do printf imprime as informações dos itens que atendem aos critérios, mostrando seu ID, nome, categoria, preço e quantidade. Após mostrar os itens atual, essa linha avança o ponteiro aux para o próximo item da lista, repetindo o processo até que todos os itens tenham sido selecionados. Essa linha tenta abrir ou criar um arquivo com o nome especificado, nome arquivo, para escrita. Se o arquivo não puder ser aberto, a função exibirá uma mensagem: erro ao abrir arquivo para escrita. Aqui, a função inicia um loop para percorrer cada item da loja, começando pelo primeiro item. Para cada item, essa linha escreve os dados no arquivo com formato especificado, ID, nome, categoria, preço e quantidade, separando por pontos e vírgulas. Após salvar todos os itens, a função data do arquivo. Esse nome em arquivo, para leitura, se o arquivo não puder ser aberto, exibe uma mensagem criar uma nova loja. Esse loop lê os dados do arquivo, linha por linha. Se conseguir ler 5 valores, ID, nome, categoria, preço e quantidade, entra no loop. Os formatos de leitura garantem que os dados sejam lidos corretamente. Para cada linha lida, a função adiciona o item correspondente à loja usando a função adicionar item. A função verifica ID verifica se um ID já existe, ou um arquivo de dado. Tenta abrir um arquivo especificado, que no caso é o nome arquivo. Para a leitura, se eu não conseguir, exibe uma mensagem no erro return 0. Esse loop lê cada linha do arquivo. A função usa fgets para pegar a linha inteira. Para cada linha, extraia o ID existente. Verifique se ele é igual ao ID que queremos adicionar. Se forem iguais, imprime uma mensagem de erro, return 1, indicando que o ID já existe. Após verificar todos os IDs, a função fecha o arquivo.